Passa-se mais de um ano desde que este acordo foi assinado com o Governo da República. Que avaliação é que se pode fazer então? Bom, a avaliação de alguma forma pode-se fazer a vários níveis. Primeiro, ao nível orçamental. Digamos que um dos principais temas deste plano era poder de alguma forma encontrar um meio para pagar a dívida da região autónoma da Madeira, de alguma forma, encontrar um caminho para pagar a dívida e também controlar o déficit. E esse tem sido basicamente a avaliação que tem sido dado mais atenção. Diga-se em abono da verdade que o Ministério das Finanças, a avaliação que fez até agora, concentrou todo o seu foco nesta questão do déficit e da dívida. Mas eu devo dizer que o que julgo mais relevante, em termos de avaliação é avaliar os impactos económicos e os impactos sociais deste plano de ajustamento económico e financeiro. E o Partido Socialista disse, desde o início da aprovação deste plano, que este era um plano completamente desadequado à região autónoma da Madeira. E era desadequado, era injusto e era muito cruel. Era desadequado porque não tinha em conta aquilo que é a realidade regional. Era injusto porque, por exemplo, toda a austeridade que era imposta correspondia a 3 vezes mais do que a austeridade que foi imposta no memorando da Troika no plano nacional, e portanto estávamos a ser chamados a contribuir muito mais do que contribuem os portugueses no continente, e, portanto, e nos Açores inclusive. Os Açores, aliás, não têm nenhum plano de ajustamento, portanto isso era muito diferente, e era muito cruel, porque obviamente as famílias e as empresas não aguentavam tudo isto. Ora, passado um ano, o que acontece é que o Governo clama vitória porque, segundo o Governo, segundo o Ministério das Finanças, houve uma redução do déficit. Só que o problema é que a redução do déficit conta muito pouco para as pessoas e para as famílias. As pessoas, parafraseando alguns políticos, não comem déficit, e portanto a questão de fundo é esta. Este esforço de ajustamento, de redução do déficit, foi feito à custa de um aumento desenfreado e galopante, do meu ponto de vista, no desemprego, e digamos assim, uma fragilização profunda do ambiente económico da região autónoma da Madeira, provocando um aumento significativo de falências. Hoje, há 2 dados que ninguém pode esconder, é que a Madeira é a região do país onde o desemprego mais cresce, é a região do país onde a taxa de desemprego é mais elevada, e é a região do país onde as falências, em proporção às outras regiões, também mais acontecem, sendo que o risco empresarial é o maior risco empresarial das regiões portuguesas. E, portanto, isto é consequência desta política de austeridade imposta por este plano de ajustamento económico e financeiro. Do nosso ponto de vista, foi mal negociado pelo PSD, foi um mau plano apresentado pelo PSD Madeira, e foi um plano aproveitado pelo PSD-CDS em Lisboa para punir os madeirenses, e não para fazer aquilo que parece-me ser normal, que isso sim, que era punir a governação, punir aqueles que trouxeram a Madeira para esta situação. Doutor, o Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, chegou a dizer que a Madeira esteve em risco de entrar em ruptura financeira, não ter dinheiro para pagar salários à administração pública. Também falou no caso da saúde que não tinha meios para se manter, e que teve que assinar o acordo que o puseram pela frente. Isto quer dizer que era inevitável? Não, isso é uma declaração de culpa de Dr. Alberto João Jardim, e uma pouca vergonha da forma absolutamente irresponsável como ele fala desse assunto, estando a impor os sacrifícios que está a impor aos madeirenses. Na prática, eu faço uma leitura muito clara dessa declaração. É, como disse, primeiro, uma declaração de culpa, e em segundo lugar, é uma desfaçatez para com os madeirenses que estão a pagar os erros que Alberto João Jardim cometeu. E isso, de facto, é imperdoável do meu ponto de vista. Nós dissemos desde a primeira hora que a Madeira poderia chegar a uma situação destas, é preciso, e é bom que as pessoas se lembram disso. Nós estamos a avisar, eu próprio no Parlamento desde 2007 estou a alertar que a dívida da região não era a dívida que tinha vindo a ser apresentada oficialmente pelo Governo, que a dívida da região era muito maior e que havia uns esquemas financeiros que ocultavam essa mesma dimensão da dívida. E, infelizmente, foram precisos quase 4 anos para que nós chegássemos de facto à conclusão que nós já tínhamos alertado em 2007. E isto é muito grave, ou seja, Alberto João Jardim mentiu aos madeirenses, escondeu dívida, meteu mais de 1.000 milhões de euros debaixo do tapete, e isto despoltou uma crise financeira sem precedentes. E, portanto, há aqui responsabilidades gravíssimas do Governo Regional, da gestão do Alberto João Jardim, e isso são imperdoáveis. Quer dizer, essas declarações, como digo, a interpretação que faço é de uma pessoa que de facto perdeu tudo o tino, está sem controle nenhum absoluto na sua governação, e não tem vergonha na cara, de facto, porque repare,
Os madeirenses hoje se foram chamados a pagar efetivamente os erros que Alberto João Jardim cometeu. Alberto João Jardim levou a Madeira à falência, faliu a Madeira, foi ele que esteve no governo durante 35 anos e, portanto, foi ele que falia a Madeira em 2010, claramente, e de repente aparece ou tenta passar aos olhos da opinião pública como se fosse uma vítima deste processo. Alberto João Jardim não é uma vítima, as vítimas são os madeirenses. Alberto João Jardim é de facto o responsável por esta situação e eu sinceramente espero que haja responsabilização deste tipo de atitude que Alberto João Jardim teve. E portanto este plano de ajustamento económico e financeiro que Alberto João Jardim negociou com Lisboa não foi um plano para tirar a Madeira da crise, para salvar os madeirenses desta austeridade, desta situação de crise grave. Foi um plano para salvar Jardim e o PSD. Foi um plano para garantir que Jardim e o PSD se mantinha no governo e quem iria assegurar essa manutenção no governo era, de facto, os madeirenses com o pagamento desta mesma dívida que é o que estamos a fazer hoje. E, portanto, nós estamos hoje perante uma situação muito grave e eu felicito o Tribuna por este debate porque eu acho que não há nada mais importante hoje na região autónoma da Madeira do que a discussão sobre a revisão urgente e determinada do plano de ajustamento económico e financeiro. A Madeira não tem nenhuma possibilidade de pagar a dívida que nós hoje temos às costas, não tem, sozinha, claramente sozinha, deve assumir um compromisso com a República e com os seus credores para pagar essa mesma dívida, mas precisa ter a solidariedade da República. Não há dúvida nenhuma que a Madeira, sem a solidariedade da República, não tem nenhuma possibilidade de cumprir os seus compromissos. E eu dizia há bocadinho que um dos aspectos era a questão do déficit e a questão da dívida. Eu já falei sobre a questão do déficit, que nós, segundo o Governo, chegámos aos valores que eles achavam razoáveis, mas é preciso dizer que, por exemplo, no que diz respeito à dívida, nós temos a dívida toda para pagar ainda, vamos começar a pagar a partir de 2016, não sabemos bem como é que vamos fazê-lo, a dívida no seu global, toda junta, não só a dívida ao Ministério das Finanças, ao Governo Nacional, mas toda a dívida que foi contratada pelo Governo Regional é de facto uma dimensão colossal. Nós estamos a falar de mais de 6,3 mil milhões de euros de dívida, porque já houve déficit, portanto isto já aumentou, já temos mais dívida, mas também as responsabilidades financeiras que são assumidas nas PPPs, nas parcerias público-privadas, são mais de 2 mil milhões de euros. Nós estamos a falar de 8,5 mil milhões de euros de dívida e nós não conseguimos pagar isso sem, de facto, uma estratégia adequada. Mas há um outro aspecto que eu queria referir, além destas questões orçamentais, que são as questões económicas e as questões sociais. Não, parece evidente para todos que a sociedade madeirense hoje vive num processo progressivo de empobrecimento e esse processo progressivo de empobrecimento está a deixar, que obviamente são agravadas pelas questões do desemprego, não é? Mas que está a deixar as famílias em perfeito estado de pânico e não vemos da parte do Governo Regional nenhuma medida, nenhuma iniciativa, nenhuma ação política no sentido de contrabalançar estas questões. E, portanto, este plano de ajustamento económico e financeiro, como digo, está desajustado, é cruel, é injusto e o resultado de um ano demonstra que o Partido Socialista tinha razão, que nós tínhamos razão quando dissemos que não era possível, não era desejável implementar um plano desta natureza. Aliás, eu sempre disse, e desafio as pessoas que duvidarem para procurar nas várias notas de imprensa e nos vários momentos em que estive presente, eu sempre disse que o pior que podia acontecer à Madeira era a Madeira cumprir o plano de ajustamento económico e financeiro tal como foi criado, nomeadamente foi criado pelo Alberto João Jardim, nomeadamente no que diz respeito ao déficit. Porque nós sabíamos, e eu sabia perfeitamente, se isso fosse cumprir os resultados no desemprego e nas falências e na situação da economia, seria desastroso. E os resultados estão à vista de todos. Eu não sei se a Madeira aguenta mais um ano de austeridade desta natureza que nós tivemos em 2012. Seria de facto um colapso para a região e eu espero que isso não venha a acontecer. Queria só dar mais uma nota só relativamente ao déficit para verem o estado de completa irresponsabilidade. Não, há muito mais coisas para dizer. Um debate uma questão de tremenda irresponsabilidade que é a questão dos limites do déficit que Alberto João Jardim negociou com o governo do PSD-CDS. Alberto João Jardim negociou para 2013, o ano em que estamos, chegarmos a um déficit de 0,8%. Ora, a República está a discutir déficits de 6,5%. Como é que é possível um governo responsável aceitar que na Madeira nós vamos fazer um esforço para chegar a um ajustamento de quase um déficit zero? Isto é impensável numa altura de crise, é completamente insustentável e é demonstração da irresponsabilidade do governo, da sua incompetência e de uma certa desorientação total que vai neste governo regional. Dr. Lino Abreu, o Presidente do Governo Regional e o próprio Presidente do Governo Regional já disse várias vezes que está determinado em cumprir este plano. Tendo em conta aquilo que o Dr. Carlos Pereira acabou de dizer, as consequências serão gravíssimas.
queria ir um pouco mais atrás, se me dá licença. Claro que, de acordo com as palavras que o colega Castro Pereira disse, que eu repito novamente, e acho que tudo o que ele disse é certo, é preciso deixar bem claro que este plano de ajustamento financeiro foi aprovado sem consentimento da Assembleia Legislativa Regional, sem ouvir ninguém. Foi um documento de um homem só, foi um documento do Dr. Alberto João Jardim e do seu secretário regional. Aliás, foram os únicos dois que assinaram este documento madrasto que penaliza toda a economia regional e penaliza todas as famílias da região. Foi um documento que foi cozinhado à medida única e exclusivamente do Dr. Alberto João Jardim. Recusou-se determinantemente sempre a ouvir os partidos na Assembleia Legislativa Regional. O PS, o CDS e outros partidos que fizeram questão de dar aposta ao documento, colaborar no documento, e isso foi determinantemente, constantemente recusado pelo Dr. Alberto João. Portanto, isto é um documento que demonstra o regabof que foi nos últimos 10 anos, essencialmente nos últimos 10 anos da democracia na região. Foi um documento que demonstra claramente a falta de rigor financeiro que se fez nos últimos 10 anos, com obras sem qualquer retorno financeiro, com obras sem qualquer valor económico, com obras que não trouxe riqueza à região, com obras que só trouxe despesa, só trouxe resultados operacionais negativos, e isto foi uma consequência da falta de rigor dos últimos 10 anos. Criou uma dívida, como disse o Carlos muito bem, superior a 6,3 mil milhões de euros, somando as PPPs, que dá uma dívida brutal superior a 8 mil milhões. O que é certo é que isto que foi um documento assinado no dia 27 de janeiro de 2012 e foi anunciado como um documento de salva-vidas para a região autónoma da Madeira. Até parece que os madeirenses e as empresas são culpadas deste barco que, sem comandante, que se previa se afundar e que dá a impressão que trouxe um documento para salvar a economia da região. O que é facto é que não salvou, o que é facto é que não pagou ainda a quem devia pagar. As empresas hoje ainda vivem momentos dramáticos porque prestaram os seus serviços e que não foram ressarcidos dívidas de 2010 e 2011, apenas foram pagas algumas dívidas de 2012. O que é facto é que mais de 70% da dívida, que foi a razão deste plano de ajustamento financeiro, não foi cumprido, não foi feito o seu pagamento, e hoje a consequência é centenas e centenas de empresas à falência, como disse o Carlos, o aumento nunca visto do desemprego. Só no ano de 2012 foram mais de 4.600 novos desempregados em relação ao período anterior, o período homólogo anterior, consequência toda pelo grande aperto financeiro e grande aumento da carga fiscal que este plano de ajustamento fez levar às famílias e às empresas. Este plano de ajustamento financeiro é um duro golpe para quem tem que pagar, somos todos nós, as empresas e as famílias. É um aumento em relação a todos os impostos que são obrigatórios a aplicar aqui na região, veio subcarregar em cerca de 25% a mais daquilo que já era previsível no plano de ajustamento nacional, e as consequências que aí temos é estas que vemos. E, portanto, este plano não era execuível. Da nossa parte também o CDS sempre alertou que este era um plano que era impossível de cumprir. Se recorda, só para 2002 previa um aumento da receita, só em receita fiscal superior a 126 milhões de euros, que não foram alcançados. Apenas foi alcançado o déficit que o Governo Regional vem se gloriar, que foi cumprido o déficit que se comprometeu perante o Governo da República, mas à custa, sim, do investimento que não foi feito. Quero recordar também dos planos de ajustamento financeiro, só no ano de 2012 foi cortado 400 milhões de euros de investimento. Estavam previstos para 2012 pouco mais de 150 milhões, apenas foram cumpridos 50% dos 150 milhões. Portanto, o plano de ajustamento financeiro não foi cumprido, para além de subcarregar toda a carga fiscal prevista com o aumento das taxas, mas foi cumprido sim à custa dos madeirenses que puderam pagar e também à custa da diminuição drástica do investimento público que foi renegado e que, infelizmente, todos nós sabemos, hoje temos mais de 850 milhões de euros de obras paradas que não são necessárias, ao fim e ao cabo estão paradas e os madeirenses vivem da mesma forma. É sinal que estas obras estão paradas, era mais um elefantes brancos que iam ser construídos
aumentando a dívida e que infelizmente estão paradas e que muitas delas foram recomeçadas e que os fornecedores e que os empreiteiros infelizmente não podem receber as suas verbas e que trouxe uma situação nunca vivida na região à custa apenas e tão só da responsabilidade, isso é preciso ficar bem claro. Quem governou a Madeira foi um único governo, foi um único partido, e este plano de ajustamento financeiro demonstra a falta de rigor e a falta do ragabofo que foi feito nas contas públicas dos últimos 10 anos, da responsabilidade exclusiva do governo que nos governa, que é presidida pelo Dr. Alberto João Jardim. Não era neste tipo de plano que a generalidade dos madeirenses estava a pensar quando o Presidente do Governo dizia que as gerações futuras tinham que pagar as obras que estavam a ser feitas. Eu penso que quem assinou este plano não teve a consciência da gravidade que é este plano. Este plano é inconcebível, é inaceitável. Não tem. Eu penso que isto foi o pior documento que o Dr. Alberto João assumiu e assinou nos últimos 35 anos que governou a Madeira. Isto é um documento que vai ficar na história, mas pela história negativa do Dr. Alberto João Jardim. Portanto, isto é um documento que as futuras gerações vão se recordar do que foi um documento que levou a Madeira à falência financeira e à falência económica. O que mais me preocupa aqui é a situação, como disse o Cássio muito bem, a situação económica que leva, por sua vez, arrasta a uma situação de crise social que é tremenda hoje na região. Hoje vive milhares e milhares de famílias com uma pobreza envergonhada, não é? Com milhares e milhares de famílias que não têm emprego, milhares e milhares de famílias que não têm uma fonte de rendimento, milhares e milhares de famílias que foram ao desemprego devido ao encerramento de centenas de empresas, devido à situação económica que levou não só por este plano, mas também que já se vinha sentindo antes de assinar este plano, porque a Madeira nunca teve um plano de estratégico de crescimento económico. É preciso dizer que este plano só seria possível se houvesse uma estratégia clara de crescimento económico e criação de emprego da região. Hoje, passados 1 ano e meio deste plano, ninguém sabe qual é a estratégia clara de crescimento económico que a região deve ter para combater este plano de ajustamento financeiro que está levando a Madeira à falência. Hoje, se perguntamos a algum governante desta região, ninguém sabe qual é a volta que tem que dar, qual é a estratégia, qual é a visão que a Madeira tem que ter, para além do turismo, que é fundamental, mas mesmo assim, infelizmente, temos uma secretária que não sabe aquilo que quer, não tem um plano de estratégia de crescimento sustentado para o turismo, mas para além dos fatores do turismo é preciso ter um plano de crescimento dos fatores produtivos da região. Nós temos fatores produtivos que pode-se dinamizar, pode haver crescimento, pode-se criar valor, mas o que é facto é que hoje toda a gente está preocupada com o combate ao déficit e que infelizmente não está preocupada com o crescimento sustentável. Dr. Carlos Pereira, os madeirenses aguentam mais a austeridade? Até que ponto é que conseguem chegar a sobreviver? Não, quer dizer, a questão que todos nós sabemos é que os madeirenses vão fazer tudo para aguentar. Agora, o que estamos a falar em termos de austeridade é de facto um nível de crueldade, como disse, tão grande que torna a vida como os madeirenses conheceram nos últimos 20 anos muito difícil e talvez até insustentável. Ou seja, um conjunto de conquistas que a autonomia teve ao longo dos últimos anos estão hoje seriamente colocadas em causa por causa da política irresponsável do Dr. Jardim. E eu quero lembrar, o Lina Abreu referiu relativamente aos erros de Alberto João Jardim, nomeadamente este plano, há erros quase tão graves como este plano. Um deles é, por exemplo, a forma como Alberto João Jardim fez a regionalização da saúde e da educação. Reparem, a regionalização da saúde e da educação que foi feita em 78, a da saúde em 78 e a da educação em 82, são dois processos feitos a pontapé, sem qualquer tipo de competência e de uma forma absolutamente irresponsável, porque Alberto João Jardim a única coisa que queria era ter o poder nas suas mãos relativamente àquelas pessoas que trabalhavam na educação e na saúde, ou seja, poder mandar nessas mesmas pessoas, poder exercer o seu poder sobre elas e fazer da democracia da Madeira uma fantochada como ele fez até agora, e esqueceu-se de combinar com a República, de articular com a República os deveres da República para com a educação e com a saúde. Porque, repare, nós chegamos hoje a um tempo em que o orçamento de 2012 estão inscritos 380 milhões de euros para a saúde. Para a educação estão inscritos 340 milhões de euros.
tudo junto dá para aí 670 milhões de euros. As nossas receitas próprias são menos do que isso. Ou seja, nós nem conseguimos pagar a educação e a saúde, essa educação e a saúde que Álvaro João Jardim regionalizou de forma completamente errada, absurda e, como disse, a pontapé, tornando de facto isto muito impraticável do ponto de vista da governação. Portanto, há erros que foram-se acumulando e que também geraram esta situação do plano de ajustamento económico e financeiro que aqui estamos a falar. Portanto, não é, digamos que Álvaro João Jardim não teve um erro na vida. Álvaro João Jardim, infelizmente, cometeu vários erros e fez da sua governação um erro clamoroso que levou a que os madeirenses chegassem à situação em questão. E, portanto, a pergunta que me faz sobre se aguentam ou não, a questão é, não aguentam de facto, do ponto de vista daquilo que é a situação normal da vida das pessoas, da que nós estamos habituados hoje, não aguentam. E isso está aos olhos de todos. As pessoas, há crianças que vão com fome para a escola, as crianças que não têm comida, os pais tiram as crianças da creche porque não conseguem pagar, os universitários não podem ir para universidades fora da região porque não há dinheiro para os transportes, porque não há dinheiro para a alimentação, para as propinas, os mais velhos não têm dinheiro porque as reformas são cada vez menores. Enfim, há aqui um conjunto significativo de problemas que as pessoas estão a sentir na pele e estão cada vez a passar mais dificuldades. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e por isso é que eu dizia que o que é mais relevante hoje na região autónoma da Madeira é, de alguma forma, uma posição clara para a revisão deste plano. E sobre isso eu queria fazer um comentário que me parece muito relevante. Eu não queria transformar isto numa coisa muito política, mas isto é um assunto muito político e isto tem que ser clarificado dessa forma. O Partido Socialista está, desde a primeira hora, a dizer que este plano não é bom. Houve um erro original neste plano, que é a circunstância dele ter sido escrito, desenhado e programado nas costas dos madeirenses. Isto é absolutamente impensável que tenha acontecido. Aliás, não aconteceu assim em Lisboa. O memorando da República, que hoje tanto falamos, o memorando da Troika, foi negociado com os partidos que quiseram negociar, houve uns que não quiseram, mas o que quiseram negociaram, foi negociado com os parceiros sociais e houve a participação da sociedade civil. Este não é um memorando dessa forma. Este memorando foi um ato de Álvaro João Jardim com o governo do PSD-CDS e gerou este documento absolutamente violento e quase assassino para a sociedade madeirense. E, portanto, dizia eu que o que é hoje relevante é saber quando é que se começa a revisão deste plano de ajustamento económico e financeiro e o que é preciso para darmos um passo definitivo sobre isso. E sobre isto eu quero dizer uma coisa. O Partido Social Democrata e o CDS são governo na Assembleia da República, no Governo da República, são eles que mandam hoje no país e que têm a faca e o queijo na mão para iniciar um processo dessa natureza. Porquê é que eu refiro ao PSD e ao CDS, e em particular ao CDS? É porque o PSD pura e simplesmente não faz nada sobre esta matéria, recusa-se a uma discussão pública sobre esta matéria, vão dizendo que estão a falar e que estão a discutir, mas ninguém acredita já nisto, porque, enfim, o rol de mentiras, o chorrido de mentiras deste governo e a falta de credibilidade é tremenda, que não é possível acreditar em nada do que estes senhores dizem. Mas o CDS, por exemplo, é um partido que está no governo e tinha a obrigação de estar não só a insistir do ponto de vista do discurso que eu tenho ouvido na região autónoma da Madeira, mas no seu grupo parlamentar, na Assembleia da República, impor uma revisão do plano de ajustamento económico e financeiro, não para salvaguardar o governo jornal e o PSD e Álvaro João Jardim, porque isso obviamente nós não estamos disponíveis para isso, o PS nunca estaria disponível para isso, mas para salvaguardar o povo da Madeira. O que está aqui em causa é o povo da Madeira, não é Álvaro João Jardim. Álvaro João Jardim tem que se responsabilizar pelos seus erros políticos, tem que ser criminalizado se for caso disso, se a Justiça achar que isso assim deve ser, e espero que o processo corra rapidamente e nos termos que deve ser corrido, como sabem, do processo Cuba Livre. Agora, do ponto de vista dos madeirenses é preciso muito mais iniciativas, e não basta o deputado Lina Abreu referir que não, de facto está de acordo e que não quer, é preciso fazer mais. Por exemplo, o Partido Socialista tomou a iniciativa agora de apresentar na Assembleia da República, porque já o fizemos na região e o PSD não quis, de apresentar na Assembleia da República um projeto de resolução para que seja dada imediato seguimento à revisão deste plano de ajustamento económico e financeiro. Porque nós temos de tentar todas as oportunidades para sairmos desta armadilha, deste sarilho que Álvaro João Jardim nos colocou. E, portanto, já fizemos isso. Eu espero, naturalmente, que o CDS vote a favor dessa proposta, porque isso significaria nós olharmos para a revisão do plano de ajustamento económico e financeiro já como uma oportunidade. O que nós precisamos é ter uma outra oportunidade, uma oportunidade para que a Madeira e os madeirenses tenham esperança num desenvolvimento diferente, numa construção económica diferente e, portanto,
numa superação da crise o mais urgente possível. E, portanto, posso dizer que nós faremos todo o esforço para que todos os partidos na Assembleia da República estejam connosco nesta matéria, o Partido Socialista vai estar e esperemos que os outros estejam. E, portanto, digamos assim, um dos momentos-chave nos próximos tempos para a Madeira, que é saber se o CDS, e o CDS é muito importante nesta matéria, porque tem sido um partido que tem, pelo menos no discurso mostrado, que está distante desta matéria, poder ajudar a que o Partido Socialista consiga exigir a revisão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Isto é absolutamente essencial. E gostaria, depois, se for caso disso no debate, podíamos falar sobre isso. Há outros caminhos que podemos seguir, porque há aqui também muita gente que diz, mas afinal, mas o que é que se faz? Mas há soluções, mas a gente não tem dinheiro, precisa do dinheiro, como é que isto se resolve? Há outros caminhos, e nós temos na nossa proposta caminhos muito claros sobre essa matéria. Não gostamos de dizer as coisas e não apresentar soluções, estamos a dizê-lo e estamos a apresentar soluções. É isso que é o que nós achamos que deve ser um partido com credibilidade, e podemos de facto discutir as soluções que estamos a propor, porque achamos que o caminho que hoje estamos a seguir e a continuar a segui-lo desta forma será catastrófico. Quero ainda lembrar uma outra coisa. Nós em novembro de 2012 aprovamos na Assembleia da República um aval do Estado de 1.100 milhões de euros. Supostamente esse aval do Estado seria para transformar a dívida comercial em dívida financeira e de alguma forma aliviar as empresas financeiras, as empresas que têm dívida comercial com o Estado. Esperávamos nós que não fossem apenas as empresas da construção civil, porque essas são meia dúzia de empresas, como sabem. Não sabemos ainda para quem será pago, mas a questão é que nós já estamos em abril, no final de abril, já passaram-se quase 6 meses, estão 5 meses e tal, e não há cor de dinheiro ainda. Não só o Governo Regional não tratou do seu empréstimo, não sei por que razão e porque é que falhou, o que é que o Governo não está a cumprir para não fazer isso, como também o Governo da República do PSD e CDS ainda não transferiu a parte da componente do suposto ajustamento que foi cumprido. Portanto, nós estamos aqui de facto numa situação que é uma espécie de mato sem cachorro. Os madeirenses não sabem o que fazer, os governantes não dão soluções e nós estamos presos a este plano que está-nos cada vez mais a puxar para baixo, quando nós precisamos de um plano que nos puxe para cima e que dê pelo menos alguma esperança aos madeirenses para encararem os próximos tempos com mais energia, com mais determinação e sobretudo com esperança, porque realmente não é possível. Nós estávamos a conversar sobre a questão da imigração, não é possível continuar a viver numa região onde o único discurso possível é dizer não há soluções aqui, vocês têm que sair. Isto é de facto um rótulo de perdedor e de região perdedora que Alberto João Jardim tem que levar consigo para onde for, e portanto isto é de facto uma situação, um momento muito grave. Isto não é um momento qualquer, nem só um dia normal, é uma altura normal, é de facto um momento muito grave e infelizmente os governantes que hoje nos governam, quer aqui quer na República, não só não estão a dar conta do recado, como estão a aprofundar ainda mais a situação em que a Madeira está. Dr. Lino Abreu, para a generalidade dos madeirenses, que são leigos em matérias económicas, ouvem falar num plano de ajustamento, contemplou 1.500 milhões de euros e a Madeira, segundo os números conhecidos, 6,3 mil milhões de euros. Os madeirenses começam a pensar se os 1.500 milhões já têm originado estas dificuldades todas, como é que vamos pagar os 6,3? Não, essa é a interrogação que realmente leva uma pessoa normal que muito pouco percebe de finanças públicas. Realmente a dúvida é essa. Com um plano de ajustamento destes, com um aumento da carga fiscal nunca vista na região, para ir buscar apenas 1,5 mil milhões, porque infelizmente mais de 30% ainda falta chegar à região, o que poderá ser no futuro, porque segundo plano de ajustamento financeiro, o que é que vem aí para fazer face aos restantes 4 mil milhões que falta para combater a dívida e para se liquidar a dívida que a região tem. Realmente isso é uma dúvida que cria e que não tem resposta. Eu felizmente, por mais que se elabore aqui um plano, por mais que se diga que a Madeira possa ter condições para pagar isto, eu não acredito. Eu penso que a Madeira não tem condições financeiras nem económicas para pagar este plano de ajustamento financeiro, para fazer cumprir o pagamento integral dos 6,5 mil milhões de euros. Eu penso que a Madeira, nos próximos 20 anos, temos de ser claros e temos de ser pragmáticos. A Madeira não tem. A Madeira precisa de uma redução de dívida, de um corte de dívida, que a República também apoie o pagamento de alguma dívida financeira e de alguma dívida comercial,
numa redução também da carga de juros que está imposta por este plano financeiro, porque caso contrário a Madeira não tem economia, não tem riqueza, não cria impostos para fazer face a este plano de ajustamento financeiro. Podemos dar as voltas que quisermos, podemos dizer que a Madeira precisa de um plano de estratégia de crescimento, mas o que é facto é que para fazer cumprir o plano que aqui está, e acho que é extremamente impossível se cumprir tal e qual como está, a não sendo que haja um prazo, como nós já andamos a dizer há muito tempo, um aumento de prazo para pagamento desta dívida e uma redução substancial dos juros que são impostos atualmente à região. Eu penso da mesma forma como o país está a tentar negociar com a Troika o aumento do prazo de pagamento dessa mesma dívida e a redução da carga de juros que está imposta, mas o que é facto é que a Madeira, infelizmente, anda sempre a reboque em relação ao país. O que se ouve o Dr. Alberto João dizer constantemente é que se o país beneficiar, a Madeira também quer igual. Isso não chega. Acho que a Madeira tem uma situação económica e social diferente do país. Nós vivemos numa ilha, uma região ultraperiférica, temos condições específicas e não podemos ir a reboque do país. Mesmo a reboque do país, mesmo com as condições que o país possa obter, a Madeira mesmo assim não tem condições de fazer cumprir em relação ao país. Nós precisamos de uma redução da dívida, acho que precisamos de um perdão desta dívida, acho que para bem do própria economia regional, para bem dos próprios madeirenses. Bem sei que os madeirenses infelizmente são aqueles que vão ser os mais prejudicados. Agora o que é facto é que é urgente renegociar este plano de ajustamento financeiro. Quando o Carlos diz que espera que o CDS tenha um sentido de voto favorável no seu projeto que apresentou à Assembleia da República, não tenha qualquer dúvida que o CDS vai apoiar o projeto. O CDS já demonstrou aqui e lá que este plano não é execuível, que este plano está a matar a economia, que este plano está levando um estado social nunca visto na região, este plano está levando à falência de milhares de empresas e levando a uma situação dramática em termos sociais. Já demonstramos isso cá, já demonstramos isso também na Assembleia da República, aliás, numa iniciativa conjunta com o deputado do PS, já fizemos isso em comissão especializada de Economia e Finanças na Assembleia da República, com exceção do PSD, que tem vindo a recuar um pouco. Não sabemos muito bem qual a posição dos deputados da República que representam o PSD na República, mas o que é facto é que a oposição na República penso que é clara e é muito objetiva. Este plano não é execuível, estamos no mesmo plano de ideias, que é adequar o plano à situação económica regional, caso contrário a austeridade vai se manter e infelizmente o crescimento económico que se devia começar já a sentir vai ficar para as calendas e a região vai ficar prejudicada e não só a região, mas como todo o tecido económico e empresarial. A economia da Madeira poderá ficar estagnada, podemos assim entender? Penso que a economia da Madeira já está estagnada, infelizmente já se vive num momento de recessão, não é? E hoje, se perguntarmos qual é o setor que está a crescer, muito poucos estão a crescer, nem o turismo está a crescer, que é o turismo, que é um setor vital, que é transversal em todos os restantes setores, é um setor que arrasta em termos transversais, dinamiza economicamente todos os restantes setores. O que é facto é que hoje temos um setor de turismo que não cresce ao ritmo que gostaríamos que tivesse a crescer. Temos uma taxa de ocupação que não ultrapassa em termos globais aos 55%, temos um RevPAR que não ultrapassa os 32% e penso que é o único setor que pode alavancar todos os restantes setores económicos da nossa atividade aqui na região autónoma da Madeira. E deve haver uma vontade política de forma a dinamizar este setor. E isso, infelizmente, não se vê. Vemos constantemente a trabalhar em cima do joelho, constantemente temos uma política de turismo igual àquela que tínhamos há 10 anos atrás, com a mesma forma de promoção, com os mesmos valores, praticamente os mesmos valores de há 5 anos atrás na promoção interna e na promoção externa. Tudo isto deve ser repensado, tudo isto deve ser analisado e tudo isto deve ter uma estratégia
dinâmica e de crescimento económico. Hoje, penso que a Madeira precisa de duas coisas fundamentais: um novo ciclo económico e um novo ciclo político. Com estes políticos atuais, será muito difícil a Madeira ter uma nova política de crescimento económico sustentado. Com esta política que já se vem mantendo nos últimos 20 anos ou nos últimos 30 anos, com o mesmo formato, com o mesmo planeamento, com a falta de rigor e com uma falta de visão global, eu penso que com estes políticos pouco ou nada mudou nos últimos 20 anos, e com o mesmo presidente que nos governa há 35, infelizmente a Madeira não consegue dar o passo necessário para o crescimento que todos nós desejamos. Infelizmente, como disse, a Madeira não está a crescer, a nossa economia não está a crescer, pelo contrário, a nossa economia está em recessão e, infelizmente, é aquilo que se espera, mantendo os indicadores que todos nós conhecemos, infelizmente é para piorar e não para melhorar. Dr. Carlos Pereira, como conseguir negociar este plano, fazer qualquer coisa diferente, se é a própria oposição na Assembleia Regional que diz que o Presidente do Governo já não tem poder negocial com Lisboa? Sim, eu já respondi isso, eu só queria fazer aqui uma observação importante na sequência da pergunta que fez relativamente aos 1.500 milhões. O que está aqui em causa é muito simples. Os 1.500 milhões surgiram por dificuldades de tesouraria da região, dificuldades de liquidez e, portanto, era fundamental um refinanciamento da região, e esse foi o empréstimo da República. Mas nós já temos contratualizado com outras entidades, e além disso com os próprios fornecedores, porque há contratos, neste caso há faturas, há uma contratualização com fornecedores, os restantes 4, qualquer coisa milhões de euros, e esses estão para ser pagos. Quer dizer, não, a questão é, quando nós referimos ao esforço financeiro para pagar esta dívida de 1.500 milhões de euros, temos que juntar o outro esforço financeiro que está já a ser executado e que nós temos que pagar. Para ter uma ideia, nós no orçamento de 2012, 2013, aliás, temos orçamentados 340 milhões de euros de juros e amortizações de dívidas. 340 milhões de euros é mais do que custa a educação. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, já de um esforço financeiro, de um esforço de amortizações e de juros significativos, e ainda não começamos a pagar esta dívida de 1.500 milhões de euros. Portanto, a situação da Madeira é de veras assustadora do ponto de vista financeiro, e nós chegamos aqui a uma situação de calamidade, do meu ponto de vista. Portanto, isso aí não tem dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, a questão que me colocou sobre a revisão do plano, e vai-me permitir aqui já agora dizer algumas das áreas que eu acho que devia de se trabalhar rapidamente, tem toda a pertinência, porque o que se passa hoje em dia é que o Governo da República, ou outro governo qualquer, outra instituição qualquer, não vê no Governo Regional uma entidade de confiança consistente para permitir uma discussão clara sobre aquilo que deve ser o futuro financeiro da região autónoma da Madeira. E não vê, e isso reflete-se em várias coisas. Uma delas é a própria Lei de Finanças Regionais. A Lei de Finanças Regionais que o PSD e o CDS estão a apresentar é, obviamente, a pior lei de todos os tempos. Mais uma vez, eu tenho que fazer uma crítica fortíssima ao PSD e ao CDS sobre a forma como estão a desenvolver esta Lei de Finanças Regionais, porque, mais uma vez, é uma lei punitiva, uma lei que prejudica os madeirenses e não uma lei que pretende, num clima destes, que era o que se esperava, encontrar uma solução para a região, mas a forma como foi feita tem muito a ver com aquilo que foi o desgoverno de Alberto João Jardim das Finanças. Obviamente quem está a pagar ou quem pagará serão os madeirenses, mas o grande responsável, as vítimas são os madeirenses, mas digamos assim que o responsável foi Alberto João Jardim. E isto de facto é muito preocupante. Agora, essa é a razão pelo qual nós colocamos um projeto na Assembleia da República. Colocamos um projeto na Assembleia da República porque já o colocamos aqui na Madeira, pura e simplesmente o PSD nem quis, e percebemos que o PSD não tem tido a capacidade de, junto do próprio Ministério das Finanças, junto do Governo da República, exigir uma mudança deste mesmo plano. Pelo contrário, estão sistematicamente a dizer aquilo que nunca deviam dizer, que é: vão cumprir o plano, isto é possível cumprir, nós queremos cumprir isto. Ora, isto é mandar, no fundo, fazer dos madeirenses carne para canhão. E isto não é razoável, isto é muito injusto e é, de facto, muito cruel, como eu já disse. E, portanto, é preciso caminhar numa negociação deste plano, e isso só se faz com credibilidade. Não se pode fazer diplomacia pimba, porque a diplomacia pimba acaba sempre por correr mal. Ou seja, fazer com credibilidade significa saber o que é que se quer fazer. Como é que se quer mudar isto? Alberto João Jardim diz: nós queremos o mesmo que a República. Não podemos querer o mesmo que a República. A República agora teve um aumento de 7 anos para pagar, ou poderá ter um aumento de 7 anos para pagar a dívida. Nós não podemos ter 7 anos, nós temos de ter muito mais do que isso. Nós não temos nenhuma possibilidade. Este discurso de que nós queremos o que a República quer é uma absoluta anormalidade, porque isto é pura e simplesmente, mais uma vez, a tirar areia para os olhos de todos os madeirenses. Nós, com a mesma coisa que a República quer, nós não sobrevivemos também. Nós ficamos pior ou igual ao que estamos, ficamos pior com certeza do como estamos. E, portanto, precisamos ir mais além. Mas, como disse, para isso é preciso ter soluções. O que é que nós propomos em termos práticos, o que é que achamos que é relevante? Primeira questão que me parece muitíssimo relevante.
tem a ver com a questão dos limites do déficit público. Ou seja, nós temos que negociar um abrandamento do ajustamento económico. Aquilo que vos falava há bocadinho, em que foi negociado 3% do déficit em 2012, 0,8% em 2013 e 0,3% de superávit em 2014, isto é um absurdo, isto não podemos sequer estar a discutir estes assuntos, e o primeiro passo é dizer não, nós queremos um abrandamento, e esse abrandamento significa, a nossa proposta seria nós ficarmos em 2013, este ano, nos 5% do PIB, significa que ficamos com uma almofada de 250 milhões de euros, ficarmos em 4% do PIB em 2014, uma almofada de 200 milhões de euros, e em 2015 3% do PIB, 150 milhões. Porquê 3% do PIB? Que é aquilo que o Pacto de Estabilidade e Crescimento estabelece, e portanto nós achamos que isso é perfeitamente natural, que se tenha estes 3 anos para chegar a isso. E este é o primeiro passo que devia ter sido dado, e o Governo já devia estar a apresentar isto há muito tempo. Segunda questão muito importante, tem a ver com o prazo, com a extensão do prazo. O Lino Abreu referiu relativamente aos anos, aumentar os anos, etc. A questão é, mas quantos anos? O que é que se faz? Como é que se faz? A nossa posição é muito clara. Nós achamos que o pagamento da dívida da região tem que ser feito com base no crescimento económico da região. Não há outra forma. Porque não vale a pena nós estarmos a exigir aos madeirenses para pagar quando não há dinheiro para pagar. Existe a mesma coisa que exigir uma família ou uma empresa para pagar, a empresa não tem dinheiro, mata-se a empresa. Se mata-se a empresa, acabou da dívida. Quer dizer, com certeza que nenhum credor quer matar o devedor porque deixa de ter pura e simplesmente dívida e não recebe mais. E portanto o Governo tem que ter uma posição de fundo, não consegue ter por aquela razão que disse, não tem credibilidade para isso, mas tem que ter uma posição de fundo a dizer, nós estamos disponíveis a pagar, nós queremos pagar. E este assunto de querer pagar é muito importante, porque a Madeira nunca teve uma credibilidade tão baixa como tem hoje. Se o nosso rating da região está ao nível de lixo, a nossa credibilidade também está ao nível do lixo. E portanto nós temos que ser capazes de, perante os nossos credores, quer seja a República, quer sejam os bancos nacionais e também internacionais, porque temos alguns bancos internacionais que são nossos credores, temos que ter um discurso de nós queremos pagar, mas arranjemos condições para pagar. É isso que fazem os empresários quando vão à banca, o Lino Abreu sabe disso, faz isso com frequência, com certeza, como eu faço. E portanto, é preciso dizer nós queremos pagar, mas arranjemos condições. Se os senhores nos matam, a gente não paga, não é possível. E portanto, prazo é crescimento económico, ou seja, nós temos um crescimento económico, pagamos mais, não temos crescimento económico, pagamos menos. Então a Alemanha demorou 100 anos a pagar a sua dívida da Primeira Guerra, na sequência da Primeira Guerra, acabou de pagar a última tranche em 2010, nós temos que pagar em 20 anos, não tem nenhum sentido. E portanto, esta é um desafio, é uma segunda questão importante. Mas mesmo assim, devíamos estabelecer um teto, não é pagar mais desenfreadamente, e nós propomos que seja 0,75% do PIB no máximo das tranches entre amortizações e juros. Isto significa o seguinte, que a proposta que está em cima da mesa, nós a partir de 2016 pagaríamos 132 milhões de euros juros e amortizações deste empréstimo de 1.500 milhões de euros. Com a nossa proposta, em 2016, portanto, na mesma data, pagaríamos 38,25 milhões de euros. O máximo que podíamos pagar era 38,25 milhões. O que é que isto permite? Isto é um dos princípios basilares. Permite margem de manobra para uma agenda para o crescimento económico. O Lino Abreu diz, não há estratégia para o crescimento económico. Este plano não tem nenhuma medida para o crescimento económico. E, portanto, porque não há dinheiro, porque dizem que não há dinheiro. E, portanto, esta abordagem permite libertarmos margem de manobra para termos aplicações financeiras, margem financeira e recursos financeiros para podermos apostar na economia e no crescimento económico, que me parece essencial, porque não conseguimos também pagar dívida nenhuma, como viram, se não crescermos economicamente. Isso é indispensável. E, portanto, a questão da margem do déficit também permite isso, não é? O facto de podermos ficar com um déficit de 250 milhões permite-nos nós aplicarmos bem, mas temos que aplicar bem o dinheiro, não é? Fazemos como fizemos no passado, e o Lino Abreu disse que reduzimos 400 milhões de euros, não reduzimos 400, reduzimos 678 milhões de euros em 2012, que é uma coisa colossal. 678 milhões de euros é mais do que 12% do PIB. E, portanto, é de facto muito dinheiro, foi isso que fizemos em 2012 e é isso que queremos fazer outra vez em 2013. Portanto, é muito complicado. Uma outra questão fundamental, que também achamos que tem que estar em cima da mesa para negociar. Qualquer empréstimo da República não pode ter nem comissões, nem taxas administrativas. Isto não faz sentido. Acabar com isso. E a terceira questão é a redução dos juros. E nós achamos, nesta sequência daquilo que referimos, que nós temos que ter mais do que a República, nós temos que ter juros em, pelo menos, do nosso ponto de vista, 50% daquilo que paga a República. Se a República paga 3, nós pagamos 1,5. Porquê? Somos uma região ultraperiférica. Não temos a mesma capacidade de gerar receitas. E o princípio da solidariedade tem que estar implícito nestas matérias. A República tem a obrigação de assegurar este princípio de solidariedade e isto a mim parece-me absolutamente essencial. Só três notas mais que me parecem importantes neste plano de ajustamento que eu não queria deixar passar. A questão das condicionalidades do ponto de vista económico. Era importante e ultra urgente redefinir as condicionalidades, nomeadamente do ponto de vista fiscal e, em particular, o IVA da restauração.
Isso é absolutamente essencial. Não faz nenhum sentido nós continuarmos com a vida de restauração de 22% numa região que depende sobretudo do turismo, do qual 1/3 da atividade da hotelaria depende da restauração. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser resolvida e tem que estar em cima da mesa como prioridade da mudança, como tem que estar a redução fiscal, da redução de impostos, que é a mais elevada, como sabem, que temos da Europa. Mas não é só, há outras coisas. Vou-vos dar um exemplo. O Governo da República veio falar sobre uma agenda para o crescimento económico e uma das questões que referi foi, e sublinho isto como uma coisa muito importante, a redução das taxas portuárias. Ora, uma das questões também que tem que estar aqui é ao contrário do que o Governo fez. O Governo, com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, aumentou as taxas portuárias. O que tem que fazer é diminuir as taxas portuárias. São essenciais para a competitividade da economia e tem que estar na condicionalidades. Uma outra questão a segunda outra questão importante das condicionalidades tem a ver com a renegociação das dívidas com a Via Litoral e a Via Expresso, as rendas. Nós pagamos 120 milhões de euros de rendas da Via Litoral e Via Expresso. São, para ter uma ideia em termos de PIB, parece-me ser importante, ou em termos de orçamento regional, são quase 10% do orçamento regional. Todos os anos temos que pagar 120 milhões de euros. Isto está mais do que claro de que estes negócios foram mal feitos, são negócios ruinosos para o erário público e para o contribuinte. Está mais do que claro, o próprio secretário disse na Comissão, penso que o deputado Lina Abreu ouviu, que havia manutenção a mais, disse o Sr. Secretário, com este desplante habitual que estes governantes nos dizem. Não, de facto há manutenção a mais, mas o problema não é a manutenção a mais, é que por essa manutenção a mais nós também pagamos a mais. E, portanto, é preciso redefinir isso. E isto tem que existir uma redução de, pelo menos, do nosso ponto de vista, de pelo menos 30 a 40 milhões de euros por ano. Mais uma vez, mais uma folga que fica para aplicar na economia. E, finalmente, é preciso uma coisa que me parece muito importante, que é a assunção integral da gestão do Centro Nacional de Negócios da Madeira pelo Governo Regional. Tem que sair das mãos do privado e ir para as mãos do Governo Regional e, de alguma forma, iniciar aquilo que me parece importante, que é uma negociação e um contrato com o Estado Nacional, com o Estado português, no sentido de termos uma estratégia séria para o Centro Nacional de Negócios da Madeira para nos ajudar a sair desta crise. São só algumas ideias, existem outras, mas isto para demonstrar que há outros caminhos que não estes que nós estamos a seguir. E que um dos grandes problemas e provavelmente erros, não sei se deliberados, do Governo Regional é não ter colocado em cima da mesa esta discussão com factos concretos, com propostas concretas e não permitir sequer que haja uma discussão pública sobre esta matéria, ou pelo menos com a participação dos partidos. Os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, desde a primeira hora disse: nós estamos presentes e queremos estar de mãos dadas naquilo que é a discussão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, porque isso é essencial para a Madeira. O Governo Regional virou as costas dos madeirenses e está a apunhalar os madeirenses pelas costas porque está simplesmente a prescindir deste apoio que o Partido Socialista está a querer dar e de que quer resolver o problema da região autónoma de Madeira. Dr. Lina Abreu, concorda com algumas das medidas que foram referidas pelo Dr. Carlos Pereira? Aliás, concordo plenamente. A revisão dos limites do déficit. Porquê que o Governo Regional não o faz? Eu penso que o Governo Regional não tem capacidade de negociar com, seja lá o que for, mas precisamente com a República. E penso que toda é triste, mas é verdade. Hoje o Governo não é capaz de ter alguém que faça a ponte, que faça a negociação, que tenha um diálogo de negocial com a República. Hoje, infelizmente, não temos ninguém com essa capacidade. O discurso de raiva, de rancor, o discurso, como disse, e verdade, de pimba do Dr. Alberto João, o discurso da chantagem política, isso já não passa, já não dá fruto. E o Dr. Alberto João acha que continua a governar com o discurso da chantagem, penalizando a negociação futura e penalizando indiretamente os madeirenses. Hoje, o que a Madeira precisa é alguém que saiba negociar, alguém que saiba aquilo que a Madeira precisa. E a Madeira precisa de outro plano de ajustamento financeiro. Este nem serve à região agora, nem no futuro. E isso já foi mais que provado, não é? No ano de 2002, foi um ano que tivemos a experiência no terreno, tivemos a experiência nas empresas, tivemos a experiência nas famílias do quanto foi duro a aplicação deste plano. Portanto, está mais que visto que este plano tem que ser revisto e tem que ser proposto pelo próprio Governo Regional, levando uma iniciativa, por que não discutir primeiro na Assembleia Legislativa Regional, por que não levar à Assembleia de forma que todos nós fôssemos capazes de dar os nossos apoios e de ser um projeto, fazer isso, mas ser um projeto conjunto da própria região. Mas sem te esquecer o que vais dizer, nós apresentamos, o Sr. Secretário-Geral no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, na primeira revisão, o Sr. Secretário-Geral disse assim: nós estamos disponíveis para discutir os termos do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e a sua execução.
Nós apresentamos um debate, agora, há pouco tempo, um debate na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, porque o Sr. Secretário estava disponível para isso. O PSD votou contra. O PSD Não há dúvida não que quer sequer discutir o não há dúvida assunto. que o PSD não tem vontade de discutir. Não tem vontade de discutir. E não tem vontade de discutir porque não quer discutir a triste realidade que a Madeira atravessa após a aplicação deste plano. E não quer discutir a triste e vergonhosa realidade económica e social que a Madeira vive. E isso tem que ser claro. A Madeira, com este plano, não vamos a lado nenhum. E a Madeira tem que ter capacidade de saber para onde é que quer dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, para além de revisão deste plano de ajustamento financeiro, é preciso, volto a dizer, que é preciso saber quais são os setores vitais de crescimento da nossa economia. Já falei aqui alguns, o turismo é um deles, o CIM, o Centro Internacional de Negócios, também é fundamental para a criação de riqueza e para o aumento da nossa receita fiscal, mas o que é facto é que a Madeira tem que ter vontade e este Governo tem que lançar esse desafio a ele próprio, com quem e quando e onde deve negociar. O que é facto é que até hoje, infelizmente, não temos essa vontade política. E os madeirenses têm que perceber uma coisa, é continuar com este Governo, não tenham qualquer dúvida que não vai haver negociação deste plano, que este plano vai continuar a ser o plano que o Governo da República quer nos impor, porque este Governo não tem capacidade de fazer o contrário. Vamos andar sempre a reboque do Governo da República, onde a Madeira não tem condições para andar nas mesmas reduções e nas mesmas condições que o país tem. Estamos a falar de um país, estamos a falar de um PIB completamente diferente do que é da região, e por isso mesmo que a região tem que ter capacidade de negociá-lo. E o que eu vejo é que, infelizmente, nem o Presidente do Governo Regional, nem o Secretário das Finanças, não vejo ninguém neste Governo com essa capacidade. E os madeirenses têm que tirar estas ilações. Ou querem um novo Governo para a região nas próximas eleições, e aí vem, e o sinal já tem que ser dado nas próximas eleições autárquicas, que em 2015 temos eleições legislativas, ou querem continuar com este Governo, mantendo as condições económicas e financeiras e de aumento da carga fiscal, que este Governo não sabe fazer outra coisa, ou querem mudar para uma alternativa que é necessária, porque os anos que passamos com este Governo, já lá vão 36 anos, o que nos trouxe foi dívida, arrefecimento económico, recessão económica, aumento em termos da gravidade social e económica e trouxe-nos um vazio. Eu penso que hoje a Madeira vive num vazio. Nós não sabemos o que queremos. O Governo não sabe o que quer. E não sabe o que quer porque existe num vazio completamente. Existe num túnel que não vê luz, que não tem saída. E refugia-se internamente no seu casulo, sem ter capacidade de falar com os madeirenses, sem ter vontade política de ouvir a verdade, porque sem aceitar a verdade dificilmente vamos ter uma alternativa sustentada, económica e financeira que a região precisa. Dr. Carlos Pereira, para encerrarmos este debate, definitivamente a Madeira não consegue ver uma luz ao fundo do túnel nas circunstâncias atuais. Com este plano, continuar assim. Não, neste momento é evidente que não. Neste momento a Madeira está, do meu ponto de vista, claramente numa rota diria até numa rota de embate contra um muro cujas consequências seriam catastróficas, ou poderão ser catastróficas, e aí não há dúvida nenhuma. A rota que nós estamos a seguir é uma rota errada, é preciso travar para impedir que prossigamos com essa rota e mudar completamente de direção, isso aí não há dúvida nenhuma. E isso só se faz, volto a dizer, no momento em que estamos com um governo capaz, um governo credível, um governo de gente competente e um governo de gente disponível e com energia para isto. Além disso, é também fundamental, e eu diria que se na República estivesse um governo do Partido Socialista, como aliás parece óbvio, nós estaríamos provavelmente já a rever um plano desta natureza, porque o Partido Socialista não concorda de maneira nenhuma com esta linha que está a ser conduzida, inclusive na República, em termos do memorando da Troika, e portanto há aqui um cenário possível para a Madeira, que é termos um governo do Partido Socialista na República, ou um outro cenário possível, que é termos um governo do Partido Socialista na Madeira, que partilham esta convicção de que este modelo que este governo PSD-CDS encontrou para, digamos assim, o ajustamento das contas, quer nacionais, quer da República, é um modelo errado. É um modelo errado porque mata a economia, como se está
está a ver e atira a maior parte dos cidadãos, e neste caso dos madeirenses, para uma situação quase de sobrevivência e não de garantia e de esperança de um crescimento e de um desenvolvimento económico. E, portanto, não temos nenhumas dúvidas, o Partido Socialista não tem nenhumas dúvidas, eu não tenho nenhumas dúvidas, que este caminho que Alberto João Jardim está a imprimir com uma determinação absurda, embora aqui e ali dizendo que está contra, mas sempre a implementar, o que não deixa de ser curioso. Aliás, nós temos visto, enfim, o Dr. Alberto João Jardim tem protagonizado várias vezes várias cenas de circo, e as últimas são de facto muito hilariantes, porque por um lado, num dia diz não concorda com isto, no outro dia apresenta na Assembleia da Regional do Governo Regional propostas para implementação de medidas desta natureza, e portanto é de facto uma esquizofrenia absurda de Alberto João Jardim. Nós compreendemos que ele não tenha soluções, não consiga sair do casulo em que se meteu, mas a verdade é que os madeirenses esperam mais, os madeirenses querem soluções diferentes, e o pior que pode acontecer a uma região é perder a esperança. Eu já disse aqui uma vez e volto a dizer, hoje nós estamos perante uma armadilha que é a armadilha da desesperança, que é, mesmo que a partir de agora, se nós demorarmos muito tempo a resolver e a encontrar um caminho, porventura quem chegar cá e com esta expectativa de encontrar um caminho, mesmo injetando dinheiro, apresentando medidas, pode encontrar um povo completamente moribundo e sem nenhuma esperança e sem nenhuma vontade de trabalhar num futuro. E isso pode ser muito preocupante. Ou seja, é indispensável segurar a energia que os madeirenses têm, que todos nós sabemos que têm, segurar a energia que as famílias e as empresas ainda têm para recuperar, mas dar-lhes alguma coisa para que eles possam se agarrar. Porque neste momento eles não têm nada para se agarrar. Eles têm um presidente do governo que não governa, eles têm um governo de incompetentes, eles têm um governo de mentirosos. Ainda há pouco tempo, hoje, não é pouco tempo, hoje acabou de sair um relatório do Tribunal de Contas que demonstra que o Governo Regional dos encargos assumidos e não pagos mentiu deliberadamente, aldrabou deliberadamente, e que esses senhores devem ser punidos. Ou seja, nós estamos perante uma situação destas. Como é que nós queremos que um governo com estas características, e visto e encarado desta maneira, que nem sequer se dá o respeito, tenha neste momento a energia, a capacidade, a credibilidade e a competência para apresentar uma proposta aos madeirenses, e os madeirenses sequer acreditarem, nem sequer implementarem, acreditarem? É que hoje em dia, sempre que Alberto João Jardim diz qualquer coisa, a primeira coisa que qualquer madeirense hoje nesta terra diz é não sei bem se é assim, não sabemos bem se aquilo é verdade, porque de facto é a sua credibilidade e o seu currículo, e isto é a pior coisa que pode acontecer a um governo. Portanto, respondendo à sua questão, nós não estamos definitivamente a sair desta crise, nós estamos numa rota de aprofundamento da crise, e o caminho que Alberto João Jardim está a prosseguir, que é o mesmo de sempre. É bom lembrar que este caminho é o mesmo de sempre, mas agora os madeirenses estão mais atentos, os portugueses estão mais atentos, que é um caminho do contencioso permanente com Lisboa, ou com a Madeira, ou com os partidos, ou com os sindicatos, ou sempre com alguém. Ele está sempre em contencioso com alguém, e na prática aquilo que é para resolver, que nós esperamos que resolva, o senhor não resolve nada e faz precisamente ao contrário. Uma pequena nota, eu até acredito que o próprio governo não acredita neste plano de ajustamento financeiro. Ele próprio não acredita. Porque se acreditasse, mudava ou propõe alternativas para ele e propõe uma renegociação de imediato. Eu penso que o próprio governo, infelizmente, não é capaz de acreditar aquilo que assinou. Isso é que é o mais grave. E não tem soluções para aquilo que assinou. Os madeirenses precisam de soluções, não precisam de conversa. Os madeirenses hoje e as empresas, a economia precisa de soluções, precisa de uma nova visão, precisa de um governo que tenha uma atitude. O que falta aqui é uma atitude de desenvolvimento, e o que infelizmente nós temos é uma política continuada que foi posta em prática há 20 anos atrás, e continuamos a ser teimosos. O governo continua a ser teimoso, a não ter uma alternativa e a achar que a política de investimento, a política do botão devia de continuar, devia de ser a mesma, a estratégia devia de ser a mesma, esquecendo todos os setores produtivos. Hoje o governo não dá a mão à palmatória, teve uma estratégia errada nos últimos 20 anos. Nós aceitamos que nos primeiros 10, 15 anos era necessário uma política de investimento e de obra pública. O que é facto é que, passados esses anos, continuamos a insistir na mesma teoria, continuamos a insistir no mesmo modelo, e hoje não é capaz de dizer que errou, não é capaz de dar a mão à palmatória e não é capaz de inverter aquilo que criou, e aquilo que criou está a ser um enorme pesadelo aos madeirenses, e é preciso assumir a culpa, e só assumindo a culpa é que somos capazes de inverter os erros
e de criar uma nova visão, um novo sentido de crescimento. É isso que falta à região. Terminamos assim o nosso debate.